Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Nós vimos, irmãos, e começamos ontem um estudo muito profundo a respeito do local e do tipo de adoração para os dias de hoje. Mas por que, irmão? Será que a forma de adoração para o Deus verdadeiro mudou? Não. A forma de adoração, irmãos, nunca muda. Agora, o local e a maneira com quem se adora pode mudar de acordo com o povo que está fazendo isto. Quem recebe esta adoração pode mudar sim. Por quê? Por causa da incapacidade do povo de fazer esta adoração. Por que nós temos que compreender isso? Porque a forma de adoração no Velho Testamento era uma, a forma de adoração hoje em dia é outra. Nós não podemos pegar a forma de adoração que o pessoal da lei fazia, que o povo de Israel fazia no templo de adoração. Aquela forma acabou, foi praticamente destruída com a destruição do templo em Jerusalém. Então, a forma, o momento. A grande questão, irmãos, é que desde o começo que Adão perdeu a intimidade e falar com Deus pessoalmente, ele vem buscando este meio, os homens vêm buscando este meio de conseguir voltar a ter esta comunhão com Deus. Só que os homens em si não conseguem, ele precisa que Deus estabeleça os ritos para que ele consiga fazer isso. Então, antes de fazermos esta segunda etapa, que terminaremos amanhã, com a conversa de Jesus Cristo com a mulher samaritana no poço de Sicar, nós vimos, irmãos, que Jesus Cristo, primeiro, ele ensinou como confrontar os antigos ensinos. Como os religiosos ensinavam o povo, ensinava erradamente e não fazia aquilo que ensinava. Jesus chegou a mostrar os tipos de erro e combater. Depois ele passa o quê? Para a implantação do reino. Ele nos ensinou através de parábolas de semente como o reino de céus ia ser implantado, de que forma ele cresceria, a que tamanho ele chegaria. E com isso ele nos ensina que o reino seria espiritual. E a prova de que o reino dos céus era espiritual na época de Jesus Cristo era que era esse: libertação de pessoas, cura de enfermos, paralíticos sendo levantados, mortos sendo ressuscitados. Este era o reino dos céus. Jesus separou poder político, exército, poder de mandar, de matar, poder de Roma, poder de Israel, soldados, nação. Separou. Isso não é o reino dos céus, isso é material. Era o reino espiritual. A verdade, irmãos, é um reino espiritual, uma alta prerrogativa do reino de Deus. A verdade, por incrível que pareça. Mas a verdade, o reino espiritual, é o reino espiritual de Deus. A verdade, a justiça, o amor, a vida, a verdadeira adoração também faz parte desse reino dos céus. O reino dos céus é isso. Está em constante vontade de Deus. O homem que está em constante vontade de Deus, ele está vivendo e praticando o reino dos céus, porque o comando é de Deus. Já o mundo não. O mundo jaz no maligno. O mundo segue o comando do maligno. Por isso que tudo dá errado para aqueles que servem a Jesus Cristo em verdade e em espírito aqui neste mundo. Tudo dá errado para ele, porque o mundo vai de encontro a ele. Porque o mundo vive a mentira, a injustiça, o desabor, a guerra, o ódio, a morte, as trevas. Então é incompatível, não pode um servidor de Jesus Cristo fiel estar vivendo de bem com o mundo, de bem com as coisas aqui. É incompatível. São dois reinos diferentes e distintos. Então, depois que Jesus Cristo ensina o que é o reino dos céus, combate os religiosos, combate as religiões, o que é que ele faz? Ele funda a sua igreja. Ali com Pedro, quando Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois que Jesus Cristo funda a igreja, que é o reino espiritual aqui na terra de Deus, é quem Deus realmente comanda, é a sua igreja, não são as religiões. Não é o cristianismo que Deus comanda, não. Cristianismo é coisa do mundo e do homem.
cristianismo é coisa do mundo e do homem. O que Deus comanda é a igreja, os seguidores do evangelho, dos ensinos de Jesus Cristo. É isso que é a igreja, é isso que Deus comanda. É um reino espiritual. Pode ver que quando chegam verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, chega a libertação, chega amor, chega perdão ao próximo, chega vida. A gente vê os exemplos de Jesus Cristo nele. Em todos eles que não houver essas coisas de que é cristão, é mentira, está enganando a si mesmo. Então, esse é o reino espiritual. E agora, o que é que o que é que Jesus Cristo está nos ensinando nesses estudos que começamos desde o primeiro momento em que ele começou a ensinar? O que é que ele nos ensina agora? Ele nos ensina como adorar. Ele nos ensina que a maneira de adorar está mudando e que é aquilo que ele estabelece. Por exemplo, sobre onde é o local de adoração nos dias de hoje, ensinado por Jesus Cristo, vamos fazer algo que não fiz no estudo de ontem. Os irmãos me perdoem por eu ter esquecido isso. É o seguinte, vamos saber quem estabelece o lugar de culto de adoração? Culto de adoração, irmãos, é algo que o ser humano oferece a outrem, principalmente a uma divindade. Você pode oferecer culto a uma pessoa, cultuar aquela pessoa, adorar aquela pessoa. Pode. Você pode adorar a natureza, certo? Você pode adorar o sol, você pode adorar. Essa sua dedicação, isso está dentro do homem. Ele vai adorar alguma coisa, certo? Principalmente as divindades eram adoradas. Aquilo que chamamos de Deus. Não é? E para isso o ser humano utiliza seu ser junto com coisas materiais ao seu redor, como altares, sacrifícios, imagens de esculturas, amuletos, templos de tijolos construídos. Tudo isso faz parte do ritual que o homem faz para adorar algo, ou alguém, ou alguma coisa. Bem, vamos ver como o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ou melhor falando, o único Deus que existe, como isso realmente acontece. A primeira coisa que temos que aprender sobre esse assunto é que somente o Deus único e verdadeiro é quem escolhe o local e a forma de adoração que vai a Ele mesmo. É Ele quem determina. É quem escolhe o local e a forma. Isso é fato. Está na lei de Moisés estabelecida. Ou seja, não é o homem. Certo? Não é a religião. Não é a denominação religiosa, não é o líder espiritual, não é o pastor, não é a instituição religiosa, nem é o governo, nem ninguém que estabelece a maneira de adoração para os seus verdadeiros seguidores. Nunca, jamais. Só quem escolhe como ser adorado é o próprio Deus que é adorado. Portanto, vamos ver, quando Adão estava no paraíso, no jardim do Éden, ele não precisava de adoração e nem de oração. Por que Adão não precisava? Antes do pecado, né? Por que ele não precisava? Porque ele tinha íntima comunhão com esse Deus. Ele conversava com Deus todas as tardes. A intimidade era muito grande, ele não precisava fazer altar, não precisava... não, Deus estava ali, ao lado dele. Conversando com ele. Falando com ele. Mas depois que Adão peca e é expulso do paraíso, ele ficou separado de Deus. Uma barreira se fez entre ele e Deus. É isso que nós vamos chamar agora sobre adoração. Foi rompido. Houve o rompimento entre Deus e o homem, porque Deus não atura o pecado, a desobediência. Certo? Deus é muito santo, muito justo. Então ficou separado, aquele mal ali ficou separado. Ele precisava fazer algo para restaurar essa comunhão. Digamos assim, essa amizade de falar com Deus diretamente que ele tinha antes do pecado. Mas o pecado impedia que isso acontecesse. Então foi estabelecido os sacrifícios a Deus. Foi com Abel e Caim, foi os primeiros a oferecer sacrifício. Abel e Caim são os filhos de Adão, viu, irmão? Para aqueles ainda que não têm esse entendimento, Adão e Abel foram os primeiros a fazer altares de sacrifícios. Mas ali só existia Deus, não existia nenhuma outra divindade, certo? Então o altar feito ali era diretamente para Deus. Naquele tempo ainda não se tinha outros deuses, não se tinha religião, não se adorava sol, lua, nada. Isso vai acontecer muito tempo depois. Agora ali, com os filhos de Adão, para tentar restaurar esta comunhão que Adão tinha com Deus, eles fizeram altares. E ofereceram sacrifícios nesses altares. Foi quando começou, através de altares e sacrifícios. Mas foi com Enoque, um dos descendentes, que começou primeiro a invocar o nome do Senhor.
foi quando pela primeira vez se invocou o nome do Senhor, ou fazer oração direta ao Senhor. Adão, que conversava pessoalmente com Deus, agora parou. Agora ele tem que conversar com Deus através de oração. Baixar a cabeça, se ajoelhar e orar a Deus, que Deus está lá no céu, muito separado dele. Naquele tempo ele não precisava fazer isso, porque Deus estava ao lado dele. Então, é esta comunhão que Adão tenta, que o homem tenta até hoje restaurar, e que só foi conseguida com Jesus Cristo. Houve muitos meios, irmãos, e as religiões são fruto disso. As religiões são frutos exatamente daquilo que nós vemos, irmãos, que o homem tentou buscar, foi a maneira do homem de tentar restaurar essa comunhão de Adão com Deus. Foi através de religião, um meio errado. Por isso que as religiões sempre levam o homem de uma maneira errada para Deus. Somente os evangelhos, os ensinos de Jesus é que conseguiu restaurar esta comunhão do homem com Deus. Mas antes não. Eles tentaram através de religiões, de altares, de orações, sacrifícios. Então, depois nós vemos principalmente o local de culto na terra. Não é? Esses sacrifícios feitos por Abel e Caim, logo os primeiros a oferecer isso, depois foi passado para quem? Para Abraão, Isaac, Jacó. Esta fé que foi chamada, esse altar de sacrifício que foi feito para o Deus único e verdadeiro, passou. Criou-se a primeira religião, que foi em Babel, Babilônia, certo? Ali no atual Iraque hoje, é o antigo berço da civilização e também da religião. Primeira religião a se colocar no mundo. Por quê? Porque os homens viram que através de altares os homens continuavam sendo maus, continuavam pecando, fazendo coisa. Veio o dilúvio. Então, depois disso, os homens achou uma maneira deles mesmo de tentar fazer. O que foi que fez? Fez divindades, fez religiões, só que criou deuses na terra. Aquilo que não é Deus, eles transformaram em Deus. Porque eles precisavam adorar alguma coisa e não conseguiam reatar esta comunhão com Deus. Então criaram as religiões, criaram os altares, os deuses falsos, feitos de pedra e de imagem. Depois, com Abraão, Isaac e Jacó, continuou a adoração nos montes. Através do sacrifício, foi no monte, com Abraão. E com Moisés se estabeleceu também a chamada de Deus e a presença de Deus no monte. Ali era o local de adoração, onde Deus aparecia na sarça ardente, por exemplo, no monte, o local se tornou santo. Por quê? Porque se tornou ali a casa. Olha, onde chega a presença de Deus é onde é a casa de Deus. Não existe lugar santo na terra, não. Não existe lugar santo na terra. O lugar santo na terra é onde a presença de Deus chega. Ali no Monte Horebe, com Moisés, nós vemos a ordem clara de Deus. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar é santo. Ou seja, se tornou santo. Depois que Moisés terminar a conversa com Deus e que a sarça que está pegando fogo apaga, aquele monte voltou ao normal, como terra qualquer, como toda terra qualquer. Era a presença de Deus que identificava que aquele lugar era a casa de Deus, o lugar santo. Então, onde está a presença do Espírito Santo, ali é a casa de Deus. A presença de Deus ali é a casa de Deus. Se Deus sair dali, ali não se torna a casa de Deus, não se torna lugar santo. Santo é Deus que santifica o local onde ele chega. Então, depois daquilo ali, o que é estabelecido? Deus faz o santuário móvel. O que é isso? Deus mudou agora de montes e de sacrifícios em cima de montes, certo? Em cima de montes. Deus está mudando o local. Deus manda Moisés construir o santuário, que era o templo móvel, onde tem a arca do concerto, onde seria oferecido o altar. Foi feito um altar de ouro para o povo de Israel seguir pelo deserto. Então, o povo de Israel foi proibido agora de fazer sacrifícios em outros lugares, de adorar a Deus nos montes. Não podia mais adorar a Deus no monte. Tinha que ser na tenda da congregação, no santuário. Esse santuário é uma tenda construída, irmão, bem grande, em que, para onde o povo de Israel ia, indo direto para Canaã, essa tenda ia seguindo. Era a tenda, era chamada Casa de Deus. Só que ela andava, por quê? Porque os sacerdotes levavam ela, né, na mão. Depois armava. Quando armava, o povo ia lá e oferecia sacrifício. Só podia ser na tenda da congregação. Proibição, sob pena de morte na lei de Moisés, se adorasse em qualquer outro lugar. Se adorasse em monte, se adorasse, fizesse sacrifício em outro lugar. O sacrifício tinha que ser feito no altar de ouro construído dentro do santuário.
dentro da tenda. Só podia oferecer sacrifício ali. Só podia adorar a Deus ali, virado para aquela tenda de proteção. Não podia mais ir para monte, não. Como Abraão, Isaac e Jacó antes fazia. Ou seja, Deus mudou o local para ali. Quando o povo de Israel chega na terra de Canaã, se estabelece na Canaã, e já é uma nação formada dentro da terra de Canaã, o que é que acontece com Salomão e Davi? Davi pede para construir o templo, e Deus disse, não, Salomão vai construir. Salomão constrói o templo em Jerusalém. O único lugar na terra chamado de casa de Deus. Foi o único que Deus aceitou chamar pelo nome dele. E o que foi que aconteceu com o templo em Jerusalém? A glória de Deus desceu sobre aquele templo ali em Jerusalém e o santificou. Se tornou o quê? Casa de Deus, porque o Espírito Santo desceu ali. Não foi porque Moisés construiu o templo que é casa de Deus, não. Porque estão construindo um monte de templo por aí dizendo que é casa de Deus. Mentira. Mentira do inimigo. Certo? Não existe casa de Deus em canto nenhum. Nós vamos saber hoje o que é casa de Deus. Hoje. Então aquele templo ali construído, irmão, por Salomão, saiu agora da tenda da congregação, que antes era a tenda. Veja, Deus mudando de novo. Só quem está na lei de Moisés, só quem muda o local e forma de adoração é Deus. É Deus que manda. Nem sacerdote, nem Moisés, nem pastor, nem líder, nenhum pode dizer onde é o lugar de adoração e como adorar. Somente Deus muda. Só Deus tem essa prerrogativa. Então ele tira da tenda da adoração e bota dentro do templo em Jerusalém. E dentro do templo em Jerusalém é onde oferece o sacrifício, é onde se adora. Se um israelita ousasse ir para o monte e adorar a Deus, oferecer sacrifício a Deus, na lei de Moisés estava escrito que seria apedrejado, seria extirpado do meio do povo de Israel. Ordens do próprio Deus. É Deus quem diz onde quer ser adorado e o local que vai ser adorado. Certo? Então, o que é que acontece? É neste templo de adoração, certo? Lá em Jerusalém, que nós estamos com Jesus Cristo e a mulher, tendo aquela conversa agora. Que nós continuamos agora a nossa conversa. Já entendemos que é Deus que muda o local. Será que vai haver um outro local? Será que vai sair do templo em Jerusalém, o local de adoração? O único lugar na terra em que Deus chamou de casa de Deus? Vamos ver, né? Então Jesus Cristo começa a conversar com esta mulher. E nós vemos pelo nosso estudo de ontem, quando nós começamos, nós vemos por que a mulher é mulher samaritana. A diferença, porque tinha essa briga com os judeus. Jesus Cristo era judeu e a mulher era mulher samaritana. Então, nós ficamos naquela parte em que Jesus Cristo se identifica para a mulher acha espantoso. E Jesus Cristo disse que se a mulher soubesse com quem ela estava falando, ela pediria água viva, não era água daquele poço não. Mas a mulher disse que aquele poço de Jacó era muito especial, porque aquele poço ali de Sicar, onde eles estavam, foi a herdada que Israel deu a José. E os 12 patriarcas beberam ali. Mas a mulher não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, como todos os samaritanos não eram. Era um povo misturado, mas eles pensavam, eles foram ensinados que era um povo de Deus, povo judeu, povo de Israel, mas ele não era. E os judeus sabiam disso, da Judéia lá de Jerusalém, sabiam disso. Por isso que não havia comunicação entre os judeus e os samaritanos. Porque os judeus realmente estavam corretos. Eles não podiam ser aceitos como descendentes, porque eles não tinham sangue de Abraão, Isaac e Jacó. E a nacionalidade naquela época era muito importante para definir um povo. E Jesus Cristo disse, mulher, esse poço aqui, se você beber água desse poço, você vai ter sede, porque não tem nada de especial. Só porque Abraão, Isaac e Jacó bebeu nesse poço, ele não se torna especial. Agora, a água que eu te der, Jesus Cristo te der, mulher, vai fazer uma fonte dentro de tu que vai jorrar para a vida eterna. Sabe o que a mulher diz? Sem entender. Senhor, acho que tu não entendeste. Veja bem, eu tenho uma vasilha para tirar deste poço, e tu não tem nenhuma vasilha. O poço é fundo. És tu maior do que nosso pai Jacó, que bebeu aqui desse fundo? Desse poço, que nós somos descendentes dele? Diante dessa afirmação da mulher, Jesus Cristo diz, qualquer um que beber deste poço, mulher, vai ter sede. Não tem nada de especial nele. Não há nada aqui especial. Agora, a minha água, a água que eu te der, além de especial, ela é viva. Vai ser uma água que vai ser por toda a eternidade. A mulher, deslumbrada diante dessas afirmações de Jesus Cristo, diz, Senhor, pelo amor de Deus, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede nunca, e não tenha que vir aqui neste poço pegar água de novo.
Então temos uma resposta esmagadora, irmãos, agora, da parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: está bem, mulher, vou direto ao ponto. Vai, chama teu marido e vem cá, que eu vou te mostrar e vou te dar água. A mulher baixa a cabeça e diz: Senhor, não tenho marido. Jesus então diz para ela: disseste muito bem, pelo menos fosse sincera, porque já tiveste 5 maridos, e até o que está contigo agora não é teu marido. Então tu vives uma vida de prostituição. Ora, irmão, para a mulher que era religiosa também, mas ela era prostituta. Então, irmão, finalmente cai a ficha para aquela mulher. Todos os seus segredos são revelados. Agora, ela pensa, como um judeu religioso e mestre desconhecido dela, que não podia entrar em Samaria porque era proibido, não havia comunicação entre eles, como é que ele sabia de detalhes da vida dela, estando do lado de fora? Para ela, o que aconteceu? Só podia ser um profeta. Então ela responde para Jesus Cristo e diz: Senhor, eu vejo que tu és um profeta de Deus. E já que tu és profeta, sabe muito bem que nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, adoraram a Deus nesse monte, aqui em nosso redor. Mas vocês, os judeus de Jerusalém, dizem que somente lá no templo em Jerusalém é que se deve adorar o Pai. Vocês acham que são os melhores só porque Herodes embelezou o templo e o transformou em um dos maiores do mundo. Viram a expressão da mulher samaritana? Ela se colocou como judeu, como povo de Israel. Nós já aprendemos que os samaritanos, aquele povo dali, não era os judeus das 10 tribos, não eram os judeus legítimos. Foram povos misturados, trazidos de outras nações e colocados ali, em Samaria. Certo? Eles não eram legitimamente os descendentes de Abraão. Só que os sacerdotes ensinaram a eles assim. Então, seus filhos, descendentes, milhares e milhares de anos depois, agora no tempo de Jesus Cristo, eles foram ensinados a pegar aquela cultura dos judeus, assimilar aquela cultura e ficaram para si. E por coração eles são descendentes de Abraão. Não tinha quem tirasse. Por isso que havia essa briga entre eles e os verdadeiros judeus, os verdadeiros descendentes de Abraão, que Jesus Cristo era verdadeiro descendente. Mas eles não, os samaritanos não. Então ela diz: nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, adoraram neste monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, no templo, que se deve adorar? Nós vamos aprender amanhã, irmã, porque hoje nós já estamos encerrando e amanhã nós vamos finalizar isso. O verdadeiro lugar de adoração nós vamos ver amanhã. Mas fica já de antemão sabendo que o verdadeiro lugar de adoração mudou de novo, viu? Saiu do templo. Onde é que está agora esse novo lugar de adoração? Dentro daqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo e que receberam o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo define onde é a casa de Deus. Se o Espírito Santo está dentro de você, você é a casa de Deus. Em espírito e em verdade. Jesus Cristo vai dizer para esta mulher, amanhã nós vamos continuar, mas Jesus Cristo vai dizer para esta mulher: é verdade, os judeus estão corretos. O lugar de templo, do templo de adoração é no templo lá em Jerusalém, sim. Foi ali que Deus determinou que se deveria adorar a Ele. Em outro lugar, não. Nesses montes aqui, mulher, não. Vai vir um dia, mulher. Porém, vai vir um dia. Os judeus estão corretos. Vocês estão errados. Vocês não sabem nem o que estão adorando. Foram o que ensinaram para vocês. Certo? Vocês não estão a fundo do assunto. Mas vai vir a hora, mulher, em que nem neste monte, nem lá no templo em Jerusalém, se adorará o Pai. Porque o Pai é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus, o Pai, procura tais pessoas que assim o façam. Falando Ele do Espírito Santo que a sua igreja vai receber. Então amanhã nós estaremos terminando este lugar e forma de adoração para os dias de hoje, estabelecido para os dias de hoje. Por enquanto, ficamos no templo em Jerusalém. E amanhã nós terminaremos. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, essa comunhão desse Espírito Santo nos ajude cada vez mais a sermos verdadeiros adoradores dentro de nós. Que somos casa de Deus em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, meu bem.